Cadê? Ó, não estou ouvindo, cadê o microfone? Ó, já estamos no ar. Nós estamos começando mais um Hangout para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse momento, em nome dEle. E queremos pedir que os irmãos tenham uma participação efetiva aqui conosco. Está aqui o nosso prezado irmão Arilson, o Bruno, o Daniel, né, que já falamos com ele, a Joelma, o nosso irmão Lincoln, o Lucas, a Mônica Valverde, a Rúbia, e já vários irmãos que estão nos assistindo aqui pelos Sinceros, pelo YouTube, pelo Google+. Nós queremos agradecer a vida dos irmãos e a presença de todos aqui. E quero saber aqui a nossa irmã Mônica. Você está falando de onde, Mônica? Aqui do Rio de Janeiro? Fala aí, Mônica. Ô, Mônica, está com o microfone e não estamos te ouvindo. Irmão Mônica, não estamos te ouvindo. Ativa o seu microfone no canto superior direito, lá em cima. Se ele estiver vermelho, você aperta para ele ficar cinza. No canto superior direito, lá em cima, naquela primeira linha. Agora, alô? Agora foi. Isso, tá bom. Então vou pedir para a irmã pedir a direção de Deus para esse trabalho que nós estamos iniciando agora. Que estamos felizes aqui com a presença da irmã e pedindo que Deus nos guarde, nos protege, nos dê sabedoria para abrir a nossa mente e o nosso coração para receber aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Então oremos agora em nome de Jesus, todos fechando o microfone, deixando só aberto o microfone agora da irmã Mônica. Amém. Oremos. Momentinho só. Estão podendo me ouvir agora, todo mundo? Então, amém. É que eu vim para um outro lugar da minha casa, que é mais silencioso. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus querido, Deus santo, Deus amado, nesse momento, nesta hora, diante da tua santa e gloriosa presença, em primeiro lugar, queremos pedir a ti perdão pelas nossas falhas, nossos erros, nossos desacertos, tudo aquilo, meu Deus, que nós fizemos até inconsciente, meu Pai, que te desagrada, que o Senhor venha nos perdoar, meu Deus, limpar nosso coração, porque a tua palavra diz que somente os limpos de coração verão a ti. Então, que o Senhor faça isso não só na minha vida, mas na vida do doutor Pastor Pedrosa, meu Deus, e de todas essas pessoas que estão nessa videoconferência, meu Pai, que o Senhor venha através da palavra que vai ser ministrada, meu Deus, que o Senhor venha fazer algo sobrenatural na vida de cada um que aqui está participando, Pai. E colocamos a nossa vida nas tuas mãos e tudo, meu Deus, que seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, eu gostaria de apresentar a irmã Mônica e o irmão Geraldo, são amigos nossos, a gente já conhece o trabalho dele há muitos anos, mas um tempão que a gente nem se fala, que é tanta correria. Eu não sei se eles estão em Vitória, estavam aqui no Rio de Janeiro, mudaram para Vitória, se voltaram para o Rio. Onde vocês estão, irmã Mônica? Nós estamos aqui pertinho da casa dos seus pais, em Vila Velha. Opa, tá vendo? Nós já estamos lá em Vila Velha, aquela terra maravilhosa. E espero, talvez para o mês que vem, né? Ou junho, ou no mais tardar julho, estou morrendo de saudade de voltar lá. Então, para a gente já se encontrar, irmão. Vamos ver se a gente programa alguma coisa lá para a gente fazer junto. Tá bom? Sim. Amém. Graças a Deus. Muito feliz em falar com a irmã. Deixa um abraço para o irmão Geraldo. O pastor que estava aqui de Realengo está lá também ainda?
Tá sim, tá em Vitória. Esqueci o nome dele. Robson, pastor Robson. Robson. Deixa um abraço para essa galera de Deus lá para a gente, tá bom? Tá bom, então, amém. Vamos começar aqui o nosso estudo, continuar, né? Hoje nós vamos terminar o último capítulo do apóstolo Pedro, né? O capítulo 5, né? Do estudo que nós estamos lendo aqui a palavra e os deveres dos anciãos e dos mancebos, humildade e vigilância, né? Nós temos conversado sobre esses assuntos. Irmãos, se a gente não tiver como exemplo, como modelo para a gente se guiar e viver o nosso evangelho, se nós for viver pelo evangelho dos homens que estão aí, nós estamos perdidos, irmão. Então nós temos que voltar a seguir o modelo nosso principal, que é Jesus. E ver como os apóstolos Paulo, o apóstolo Pedro viviam, irmão. Para a gente continuar vivendo, buscando a fonte do evangelho, o amor primitivo. Porque os caras inventam cada coisa em nome de Deus, um falso evangelho, e a gente tem que engolir isso. Pelo amor de Deus, gente. Vamos voltar ao evangelho, não o do Pedrosa, o do João, do Paulo, do Bispo Marcelo, Silas Malafaia, mas o evangelho de Cristo, não é? Ô, irmã Mônica, deixa eu pedir, por favor. Agora você clica lá em cima no seu microfone, na parte superior direita, e desliga seu microfone, senão dá retorno. Tá ok. Isso. Ótimo. Obrigado, né? Aqui no Hangout só um que pode falar, viu, irmão? Ao mesmo tempo, se não dá retorno, ninguém ouve nada. Mas a hora que os irmãos quiserem falar, hoje são poucos versículos, nós vamos terminar mais rápido e vamos preparando as perguntas ou alguma informação para vocês acrescentarem até o final, né? Deixa eu mostrar aqui só rapidamente uma recordação, aqui passar muito rápido aqui, ó. O apóstolo, Ato dos Apóstolos, nós estávamos falando do apóstolo Pedro, né? A primeira epístola dele, a introdução à ascensão de Jesus falando, olha, vocês ficam aqui em Jerusalém, que eu quero falar com vocês. Aí quando Jesus vai subir ao céu, ele deixa o Espírito Santo com o povo, aí aquela grande pregação do apóstolo Pedro, aquela descida do Espírito Santo, aí o pessoal diz assim, mas apóstolo Pedro, você está... antes disso teve a escolha do discípulo que ia substituir Judas, e foi escolhido esse povo está embriagado. Aí vai logo em seguida a explicação, a pregação de Pedro para o discurso, né, que a gente chama a pregação de Pedro, e ele e os 11, quer dizer, os 12 discípulos de Jesus, na ausência de Jesus, tinha subido ao céu, ele vem e prega toda essa mensagem maravilhosa que explica para as pessoas que aquilo era a presença do Espírito Santo, e fala para o povo judeu, este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Então ele estava explicando, esse Deus que vocês fizeram tudo isso com eles, Jesus, ele ressuscitou e está o Espírito Santo dele aqui conosco. Aí ele explicando isso para aquele povo todo lá, né? E logo depois vem as primeiras conversões, e ele fez aquele... Tinha aproximadamente 3.000 pessoas, você imagina quanto naquela época, quase 3.000 almas, né? Se agregaram à Igreja de Cristo, e como que eles viviam em comunhão de bens, aquele povo de Deus. Aí ele deixa aqui os deveres dos maridos, das mulheres, aquela célebre frase que as mulheres às vezes não entendem direito e os maridos também não entendem direito. Que Jesus, falando nas palavras de Jesus também, isso é citado outras vezes, ele diz para as mulheres, sejais submissas aos vossos maridos, quando Deus passa essa obrigação para os homens. Porque hoje, principalmente, os homens põem um filho na barriga da mulher, e o filho é da mulher, a mulher não está submissa a ele, nem os filhos. Então ele explica isso, que as mulheres e os filhos estão submissos ao marido. O marido tem responsabilidade sobre elas. Ele tem que ajudar a criar a mulher, criar os filhos, a família.
Porque hoje o cara põe um filho lá e vai embora. Então Jesus estava fazendo isso aqui, não era uma humilhação para as mulheres, mas chamando os homens às responsabilidades. Que eles não podiam fazer isso, deixar com as mulheres a obrigação de criar os filhos tão somente, né? Aí eles vai falando toda essa coisa bonita do Evangelho, que ele vai pregando, porque ele ali estava quase, vamos dizer assim, substituindo Jesus Cristo. Mas quando o Espírito Santo chegou, aí o Espírito Santo deu autoridade a todos de falar em nome de Jesus, né? Aí o capítulo 4 que nós vimos ontem, e nos ensinando a vivermos segundo a vontade de Deus, que nós vivêssemos segundo o Espírito de Deus, e já está próximo ao fim de todas as coisas, sede sóbrios e vigiai em oração. Essa é a mensagem muito atual, né? Um montão de conselhos para a Igreja de Cristo. Nós temos que imaginar isso, irmão, que foi assim que Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, e ele estava aqui passando toda essa informação para o povo. Permanecer firme na palavra, né? Administre aos outros o dom que como recebeu, né? Porque nós, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus, e aí vai falando tudo isso aí. Amados, não estranheis a ardente prova. Irmão, nós vivemos de provação dia e noite. A Igreja de Cristo não tem alívio, não. É assim mesmo. Mas não significa que com isso nós somos perdedores, não. Deus está nos preparando, nos alimentando na fé e nos fortalecendo através desse problema, para nós nunca desistirmos, né? Aí ele, por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, irmão. Que nenhum de vós padeça como homicida, como ladrão, como malfeitor. Se nós tivermos que padecer, ele fala, vamos padecer para a glória de Deus, vamos padecer como cristãos, irmão. Né? Então ele vai falando todas essas coisas bonitas. E agora aqui o último ensino dele, que são os deveres para os anciãos e os mancebos. Ressaltando humildade e vigilância. Duas coisas muito importantes, que às vezes nós não damos valor, né? Então vamos ver o que ele fala aqui. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Aqui ele já resume, nesse versículo, o que a gente vive hoje, testemunhas das aflições de Cristo e participantes na glória de Deus que há de ser revelada. Irmãos, isso há 2000 anos, e agora está chegando esse momento glorioso de nós participarmos dessa glória de Deus que está se revelando, e nós aqui mostramos todos os dias como os fatos estão acontecendo. E ele estava falando que as coisas que estão acontecendo agora para o nosso tempo. Que eles participaram nas aflições, inclusive ele foi assassinado também, e todos os discípulos, por causa do nome de Cristo, mas que eles já participam da glória, que já foi a eles revelada. A nós está sendo pregada essa glória que Jesus vem arrebatar a igreja. Então, para a gente perseverar nisso, ele está advertindo aos presbíteros que estão entre vós. Eu vos pratico essa advertência, eu admoesto vocês, que sou também presbítero com vocês. E eu testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que se há de vir. Eles sabiam que tudo que Jesus sofreu não foi em vão. No início ele não entendia isso. Quando Jesus perguntou, e vós quem dizeis que sou? Pedro disse, tu és Cristo, o Filho de Deus. Mas quando Jesus disse para eles que ele haveria de morrer, Pedro foi tomado por Satanás e rebelou contra ele. Aí Jesus se referiu a Pedro, para trás de mim, Satanás, porque Satanás queria que Jesus dissesse, não, eu não vou morrer na cruz, não, eu vou arrebentar todo mundo aqui, eu tenho todo o poder, eu vou criar aqui um governo, vou botar todos meus discípulos aqui para ser ministro do trabalho, da justiça, ministro religioso, vou criar todo um sistema aqui, nós vamos governar. Eles queriam um governo terreno, e Satanás queria que Jesus agisse assim, mas Jesus cumpriu direitinho o que o Pai havia combinado com ele, né?
porque o reino dele não é deste mundo. Então ele veio para morrer como um homem, apesar de todo o poder dele ali na mão, ele podia desfazer aquilo tudo só com o assopro da boca dele. Mas ele não usou nenhum desse poder. Ele veio aqui como carne, viveu como um homem, e morreu e ressuscitou e voltou junto com o Pai, né? E nesse tempo aqui ele estava dando as últimas instruções antes de subir ao céu no dia de Pentecoste, e Pedro continuou esse trabalho ali de Pentecoste. Então nós estamos vendo aqui as últimas orientações do capítulo 5 de 1 Pedro, ele falando para esse povo, né? Então, olha, nós testemunhamos das aflições de Cristo, somos testemunho das aflições, nós participamos das aflições de Cristo, e os irmãos aqui também, se eu for perguntar, irmão, quantos que hoje sofreram alguma humilhação, alguma calúnia, ou foram prejudicados em alguma coisa na sua vida, na sua família, ou no seu sentimento, por causa do amor a Cristo? Com certeza alguns vão dizer, não, irmão, hoje... Mas se eu for perguntar semana passada, o mês passado, o ano passado, com certeza terão muitas aflições para contar. Olha, passei por tais aflições, perseguições, discriminações, por causa do amor de Cristo, né? Aí ele conforta, olha, mas fiquem atentos, porque vocês participarão também da glória que há de se revelar. E nós já sabemos que Deus, através dos profetas, nos falou com essa glória. Que tá, o próximo passo para acontecer, irmão, o governo mundial já está tudo pronto. O próximo passo que tem é o arrebatamento da igreja. A apostasia da fé já está estabelecida. Os tempos como Sodoma e Gomorra já estão aí. O mistério da injustiça já opera no nosso meio. O domínio da toda a parte financeira, da parte econômica, da parte de alimentos, da parte das rodovias, o controle das câmeras, o chip sendo instalado nas pessoas para controlar as pessoas. Então, tudo que está na palavra de Deus já aconteceu e está acontecendo. Agora só falta uma coisa, a mais preciosa, e nós estamos nesse tempo bendito, nesse tempo de aflições por causa do nome de Cristo, mas no tempo que se há de revelar a glória de Deus, que é o arrebatamento da igreja. Vai ser o maior espetáculo do mundo, irmão. Jesus vindo nas nuvens, Deus tocando a trombeta para levar a igreja dele. É a coisa mais bonita do mundo, está para acontecer agora. E você vai navegar e morrer na praia? Nadar e morrer? Não, irmão, por isso que a palavra de Deus diz, todo aquele que perseverar até o fim será salvo. É momento de nós estarmos testemunhando nas aflições de Cristo que nós estamos sofrendo, porque em breve nós estaremos também participando da glória que há de ser revelada. Não ligue para essas aflições do mundo, não. Elas vão passar logo, logo. Pense na glória de Jesus tocando a trombeta e chamando o teu nome. É uma coisa, a revelação da formosura de Deus, é uma coisa tão bonita, que é o Espírito Santo que está dentro de nós, que o anticristo não pode se manifestar. Porque se o anticristo se manifestar aqui, ele cai só de olhar para você, porque dentro de você tem o Espírito Santo, a beleza, a formosura do Espírito Santo. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que quando Jesus se manifestar, o anticristo vai olhar para ele, ele vai cair só em contemplar a formosura. Aí Jesus vai dar um tiro de misericórdia nele, que é um assopro. Pronto, acabou todo esse governo mundial, tão temido, tão poderoso, tão gay, tão não sei o quê, um governo que se orgulha. Meu irmão, isso vai acabar com um sopro que sai da boca de Jesus, gente. Por que temer isso tudo? Nós temos que estar perseverando no Senhor. Não nesse mundo, nos poderes desse mundo que nós falamos, que o apóstolo Paulo falou, olha, tudo isso que eu aprendi nesse mundo, eu desprezo tudo isso. Para eu progredir, eu tenho que crescer com Cristo, eu tenho que desprezar todas essas coisas do mundo aí, que eu aprendi, tudo isso que eu aprendi quando eu era maçom, quando eu era da sociedade secreta, lá aos pés de Gamaliel, isso tudo para mim não tem mais valor nenhum. Hoje eu sou o sábio arquiteto. Ele usa uma expressão do maçom, né? Em 1 Coríntios 3, 10, 11. Hoje eu sou o sábio arquiteto.
nós construímos a nossa base, o nosso alicerce em Jesus Cristo e ninguém pode pôr outro fundamento. Por que agora você vai botar o fundamento da maçonaria, de todas as lideranças da maçonaria, aquilo que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 3,8, que ele julgou isso, todo esse conhecimento dele, como esterco. Isso é esterco, tudo isso que eu aprendi. Agora eu vivo para buscar Jesus. E a igreja de Laodiceia agora busca todo esse esterco aí das sociedades secretas. Quem é que nós estamos seguindo, irmão? O que é que nós estamos buscando? O que é que nós queremos? O reino aqui da terra ou o reino dos céus? Então, nós temos que saber o que nós queremos. Então, eu quero entender que nós, como cristãos, estamos buscando o reino dos céus. Porque o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata. Ele fez o céu e a terra e domina. E todas as coisas são por ele. E ele não é servido por mão de homens. Ele é que nos dá todas as coisas, inclusive a respiração e a vida. Ele que é o grande benfeitor. Nós só somos servos dele, é o maior cargo que nós podemos chegar aqui nessa vida, é de servo de Jesus. Então, entenderam essa parte aqui importante, que nós estamos testemunhando as aflições de Cristo. Quantas pessoas eu sei que estão perdendo o emprego? Quantas pessoas estão sendo humilhadas? Estão sendo militares, rebaixados seus salários, porque não aceitam entrar na maçonaria. Estão sendo humilhados, sofrendo. Quantos? Eu sei muitos, muitos. Médicos perdendo o emprego, sendo perseguidos, odiados, perdendo família, a família desprezando. Por quê? Não querem recusar isso, estão recusando isso que o apóstolo Paulo recusou. Eles estão buscando as coisas de Deus. E olha que o apóstolo Paulo era dos caras da alta sociedade. Ele era cidadão judeu, era cidadão romano. E é isso aqui que o outro apóstolo Pedro está falando também. Vão esquecer aquelas coisas de lá, meu irmão. Nós somos testemunhas das aflições de Cristo. Nós vivemos com Cristo. Onde que Cristo está sofrendo, nós estamos sofrendo. E quando Jesus se dirigiu ao apóstolo Paulo, disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele não falou assim: Saulo, Saulo, por que você persegue a igreja, a minha igreja? Quem persegue a igreja de Cristo está perseguindo o próprio Jesus. Ele falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aqui, irmão, se nós estamos sofrendo as aflições por causa de Cristo, nós também vamos ser participantes da glória que se há de revelar. Então isso aqui é muito importante o que ele fala. Aí ele dá as orientações a seguir. Como é que nós vamos alcançar isso? Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Ninguém está te pagando para você pregar o evangelho, não, irmão. Você está pregando, divulgando o evangelho é por amor. E nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, que nós falamos aqui, o maior cargo que nós podemos, que servindo é o quê? Servo. Servindo vem de quê? Da palavra servo. Então, nós como servos de exemplo ao rebanho. O maior cargo que o homem pode ter aqui diante de Deus, aqui na terra, é de servo. Né? E nem, então, dessa forma, para a gente que conhece esse evangelho, são testemunhas das aflições de Cristo, e vão participar da glória que se há revelado, o que ele recomenda? Apacentar o rebanho de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, todas as noites, orientando o rebanho de Deus. Deus, olha, não entre nessa não. O anticristo é um homossexual, ele é um Deus andrógeno, está lá em Daniel 11:37. Ele não prestará culto aos deuses de seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, e nem terá afeições à mulher. Ah, mas tem uma igreja evangélica de gay lá, aquela igreja de Jesus. Não é, irmão. Aquilo é do bode Bafomete, do anticristo. A segunda besta que emerge da terra. Tem 2 chifres, fala como o dragão e parece com um cordeiro, mas é bode. Esse é o anticristo, então não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Nós estamos alertando tudo isso. Ah, mas aqui estão vendendo um evangelho fantástico, gostoso de você comprar e de vender. Irmão, sai fora. O evangelho de Jesus, ele tem preço. É vida. Você não compra com dinheiro e nem vende com dinheiro, é com vida.
Esse é o evangelho que nós temos que seguir e perseverar nele. Ó. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Isso que é bonito desse evangelho, o que nós estamos fazendo na nossa casa, no nosso lar, nos nossos locais de trabalho, aqui no Reinkraut. Você vê como esse Pedro, esse pescador, homem cheio do Espírito Santo de Deus, o homem que negou Jesus 3 vezes, e que cortou a orelha de Malco, e que não entendeu quando Jesus disse que ia morrer. Jesus transformou esse cara todo e chegou para ele e disse: olha, tu és pedra, e sobre esta pedra, esse Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Você vê como se Deus nos usa, nos transforma, nos molda, Ele nos entende. Ele nos entende, irmão. E Ele está falando para cada um de nós hoje isso aqui. Ó. Nós participamos das aflições de Cristo, mas não é em vão não, irmão. É para nós sermos preparados para participar da glória que se há de se revelar. Porque se nós gostarmos das coisas aqui deste mundo, nunca nós vamos gostar da glória de Deus. Deus nos dá aqui alimentos, família, amigos, trabalhos, oportunidades. O mundo aqui tem muitas coisas boas, mas a maior parte estão ligadas ao inimigo. Então nós examinamos tudo e vamos retendo o que é bom. O que Deus nos deu, o ar, a respiração, a vida, o mar, as estrelas, os alimentos, os amigos, os parentes, tanta coisa boa nós temos aqui. E o homem ainda quer procurar as coisas ruins, transformar essas coisas do mundo em coisas ruins. Então nós temos que ter, está voltado para tudo isso de bom que Deus nos fez, mas nunca idolatrar o sol, que é lindo, nunca idolatrar a lua, que é linda, porque isso é obra do Criador. Nós temos que adorar sempre o Criador e não a criatura, não é? A palavra de Deus. Então você vê que se a gente está passando por isso, olha a orientação linda que ele dá. Apacentai o rebanho de Deus. E ele não diz aqui, olha, você vai fazer um curso de teologia, depois você vai não sei o quê, fazer tantas coisas disso, e depois aí você vai ajudar a cuidar das minhas ovelhas. Ele não fala isso. Ele fala: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força. Agora você é obrigado, tem que ir no domingo, no sábado, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, tem que entregar o dízimo. Não é essa obrigação. Não por força, mas voluntariamente, irmão. É isso que se prega o Evangelho. Esse que é o Evangelho verdadeiro que cada um de nós pregamos. Porque quando o Espírito Santo, quem tinha autoridade aqui na terra para pregar esse Evangelho, ensinar esse Evangelho que ninguém sabia, era Jesus. E quando ele subiu, ele deixou o Espírito Santo conosco. Então, não os anjos que têm essa autoridade de pregar o Evangelho aqui na terra, somos nós. Nós que temos esse dever, essa missão, essa coisa maravilhosa de estar pregando esse Evangelho. Isso é um privilégio nosso, não é uma carga que Deus deu para nós. Poxa, que coisa difícil ter que pregar o Evangelho. Imagina se Deus falasse: vocês vão ter que vender cocaína, crack, vão ter que viciar essas coisas. Imagina, quando eu falo das pessoas que o fardo de Jesus é leve, eu lembro do ex-bruxo tio Chico, que o cara fazia para servir a Satanás. Todo mundo já viu um pouco, pelo menos o testemunho dele, o que ele fazia lá naquele mundo. Sacrificava criança, homossexual, bebia, matava no cemitério, carne de defunto, mais não sei o quê. Aquele negócio, tudo para servir a Satanás. Agora Jesus manda aqui, ó: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado desse rebanho, não por força. Você não vai brigar, convencer as pessoas com força para receber, mas voluntariamente. Quer dizer, essa é a missão que Deus nos dá, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha como o Evangelho, Jesus diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você acha vergonhoso pregar o Evangelho? Lá nos locais de serviço, no meio da sua família? Vergonha tem que ter eles, irmão. Que bebem, fumam, jogam, matam, se prostituem, viram homossexuais e usam drogas, bebida, matam, roubam. Faz todas essas coisas do mundo. Eles não têm vergonha. Vão lá para o cemitério,
para causar necrofilia, vão para o cemitério para causar canibalismo. Tudo isso, irmão. E essas pessoas não têm vergonha disso? E nós temos vergonha de pregar o evangelho de Jesus, que nunca matou ninguém, nunca roubou, nunca matou. Nós vamos ter vergonha de pregar isso. Nós temos que ter orgulho disso, irmão. Ter coragem. Ah, mas o mundo os odeia, o mundo não os quer. Não tem problema. Nós pregamos o evangelho de Cristo. Querem as coisas do mundo, vão lá para o mundo. Mas aqui nós somos o povo de Deus. Nós temos que cuidar do rebanho de Deus. É o que nós fazemos. E quanto nós cobramos para fazer isso? É amor, irmão. Ninguém consegue pagar o trabalho que o crente faz. Você imagina quantas pessoas na sua família que você ajuda a colocar no caminho de Deus, no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia, às vezes dentro de um ônibus, ou dirigindo ou no trânsito. Então isso é um trabalho maravilhoso que nós temos que nos orgulhar. E olha quando ele disse aqui, 4. E quando aparecer o sumo pastor, o supremo, o máximo, né, pastor máximo, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Quando é que nós vamos conseguir toda essa glória que ele fala aqui no capítulo 1, que nós estamos participando das aflições de Cristo, não estamos? Sofrendo aqui nessa luta no dia a dia, sendo humilhado, perseguido, discriminado por causa do evangelho de Cristo. Mas quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível glória, a coroa da glória. Como o pastor Sebastião Aragão tem ensinado aqui sempre, no céu nós vamos receber uma coroa da glória de Deus, irmão. Não um título de cidadão carioca, cidadão paulista, aqui, dos homens, não, irmão. Não um título de campeão do Corinthians, ou do Vasco, ou do Botafogo, que todo mundo... Nós vamos ganhar coroa do reino eterno. Que a palavra de Deus diz em Apocalipse, porque esse reino nunca cessará, o reino de Deus. Esse governo mundial vai durar 7 anos. O anticristo vai fazer um pacto com o povo de Israel, que vai governar 7 anos, mas ele só vai governar 3 anos e meio de falsa paz, e o restante vai ser da maior destruição. Então vale a pena passar por tudo isso, todo dia que nós já temos passado, mas perseverar no Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ele estava falando isso aqui, para quem aqui no início? Aos presbíteros, eram os anciãos, as pessoas mais idosas de lá, né? Ele estava falando isso aos presbíteros. Agora aqui, ele vai voltar-se para o jovem. Ele diz aqui, semelhantemente, vós jovens. Semelhantemente, ele está dizendo, tudo isso que eu falei aqui anteriormente é para vocês também, jovens. Tudo isso aqui que eu falei. Para os anciãos, e sede sujeito aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu tinha esse versículo sempre num painel de um Jeep que eu tinha assim na frente. Ficou há mais de 10 anos até derreter o adesivo ali e ir embora, né? Dizendo assim, Deus dá graça aos humildes, que é dito também lá em Tiago. Desculpe. O que Deus está usando Pedro para nos falar. Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. E o apóstolo Paulo disse, Deus falou para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Eu não preciso pedir mais nada não, apóstolo Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ah, Senhor, mas eu preciso de mais isso, mais aquilo, porque eu tenho uma luta, dificuldade, eu participo da igreja fraca de Filadélfia, eu preciso da tua graça. Deus disse, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem um corinho
A gente chama de corinho, né? As pessoas frequentam cultos evangélicos, que são, vamos dizer, músicas pequenas, né? Deixa eu ver se eu me lembro, só uma parte dele que diz assim, não vou cantar todo, né? Diz assim: é bastante para mim a sua graça, receber o seu perdão e a salvação. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a sua graça. A sua graça é melhor que a vida. A sua graça é melhor que a vida. E vai aí embora. Os meus lábios te bendirei, Senhor. Isso é um corinho para a gente repensar e matar. É maravilhosa a graça de Deus. Aquele hino também que fala: maravilhosa graça de Deus, o nosso Pai. E vai por aí fora. Quanta coisa bonita, irmão, tem a graça de Deus. Maravilhosa graça de Deus nos basta. E o apóstolo Paulo pediu 3 vezes para Jesus tirar da vida dele os mensageiros de Satanás, que eram os espinhos na carne. Ele falou: não vou tirar esses espinhos da tua carne. Tu vai ter que aguentar. Sabe para quê, Sr. Paulo? Para você ficar bem humilde. E sabe para depois qual a minha intenção? É te usar. Porque se você ficar soberbo, eu não vou te revelar nada. Então aguenta aí os espinhos na carne, os mensageiros de Satanás. E vê que homem maravilhoso como Deus usou o apóstolo Paulo. Mas por quê? Para Deus te usar, você precisa ser humilde. Irmãos, às vezes eu comento, nos meus locais de serviço, irmão, quanto que eu já fui humilhado. Essas bênçãos que Deus me dá, por exemplo, de mostrar, identificar na palavra que é um anticristo, que é um falso profeta, como que vai agir, que o anticristo é um homossexual, ninguém fala disso, ninguém. Isso tudo são coisas que Deus tem me dado, irmão. Você pode pesquisar, ver nos outros lugares. Mas eu tenho aceitado toda essa humilhação, irmão. Eu tenho aceitado no meio da família, nos meus locais de serviço. Eu não falei para vocês do hospital onde eu trabalhava, 35 anos no Paulino Werneck, fizeram outro hospital novo lá na ilha, sequer me convidaram para a inauguração do hospital. Isso é humilhação. Por causa de quê? Por causa do nome de Cristo. O que vai acontecer? Eu também irei partilhar no dia da glória, quando Jesus vier, porque nós somos participantes. Não é porque eu seja um meu microfone, pronto. Não é porque eu seja uma pessoa que não podia estar lá, mas eu sou o templo do Espírito Santo. E eu denunciei há 20 anos, falando isso, como seria a 5 metas dos Illuminatis, como que eles iriam destruir os hospitais públicos, como eles iam paganizar o cristianismo, como que eles iam destruir a família, como que eles iam aumentar os impostos para as pessoas morrerem de fome e ficarem escravas, como eles iam destruir as escolas públicas, os hospitais públicos, tudo. Essas 5 metas, tudo foi trabalho nosso, que os Illuminatis adotaram desde 1776, ninguém sabia disso, e está tudo acontecendo aí. Porque Deus me usou em todas essas coisas? Você vai ver que todas as informações não saíram do Silas Malafaia, do Billy Graham, do Bispo Macedo, do Guilhermino Cunha, do Manuel Ferreira, nem do Túlio Barros, que era maçom daí também, que estava na lista do SAD, de nenhum desses homens. Tudo isso que você está vindo do cumprimento das profecias de Deus que nós temos mostrado aí, contra seitas e heresia, irmão, há 20 anos Deus nos tem usado para revelar essas coisas. Eu estou falando da minha experiência própria, irmão. Até o hospício eu fui levado.
com corpo de bombeiro e polícia pelos meus familiares, porque eu não quis entrar na maçonaria dizendo que era louco. Isso tudo, eu tive que suportar tudo isso em amor. O que eu fiz? O primeiro dinheiro que eu ganhei, fui lá oferecer alimentos para minha ex-esposa e para os meus filhos. Isso que é humildade. Eu falei, agora vocês também vão morrer de fome, vocês não trabalham aí, não vou dar um centavo para vocês, vão brigar na justiça, eu fazer de tudo. Falei, agora não vou trabalhar mais, quero ver como vocês vão viver. Tirar 6 meses de férias, 1 ano de férias, como é que vocês vão viver agora? Podia ter feito muita coisa, mas não, irmão. Eu sempre trilhei no caminho que Deus ensina. Ele ensina, se o seu inimigo tiver fome, você dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso você vai amontoar brasas vivas nas mãos dele. Então, eu venho fazendo tudo que Deus tem mandado fazer. E uma das coisas que o apóstolo Pedro está falando aqui para a gente é humildade. É humildade. Nós temos que ser sábios, porque, primeiro, a palavra de Deus diz, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temor é respeito, é submissão, é reconhecimento, é glorificar o nome de Deus. Hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre algumas pessoas, gente. Acho que Deus tem que chegar e se ajoelhar aos pés deles. Porque eles são maiores. E a maçonaria ensina isso. O fulano é Deus. Como o bispo Macedo disse, mas a minha consciência não acusa de nada. Meu irmão, a nossa consciência é a consciência de Deus. Deve sempre nos acusar nossa consciência quando nós estivermos em pecado, em erro. Porque isso é benéfico para nós. Agora, se eu achar, não, eu nunca erro, eu sou perfeito, eu sou Deus, eu tenho... Não, aí já perdeu tudo. Então, por isso, quem quer a graça de Deus, é maravilhosa para mim a tua graça. Mas a graça dá graça aos humildes. Não adianta. Não adianta a gente querer fazer as coisas diferentes. E às vezes os jovens, os adolescentes, têm aquele sentimento que eles vão mudar o mundo, que eles não precisam de Deus, não precisam orar, não precisam estudar a palavra de Deus, não precisam respeitar. Olha aqui que coisa linda. Sedes sujeitos aos anciãos. Rapaz, as pessoas idosas, hoje as pessoas não têm o menor respeito. Vocês viram aqui num hangout comigo mesmo? Não tem o menor respeito às pessoas mais idosas. Tiro isso de letra. Porque é esse o povo que vai estar aí. E é esse o povo que a gente tem que cuidar deles. E sede todos sujeitos uns aos outros. E revestivos de humildade. Aqui, ó. Então, quando as pessoas pensam tudo isso que Deus nos usou, irmão, não tem como você alcançar a graça de Deus se não for através da humildade. É muita luta, muito sofrimento. Por isso que o apóstolo Paulo, Deus fez uma obra tão bonita na vida dele. Mas ele consentiu que o apóstolo Paulo ficasse com os espinhos na carne, que a palavra de Deus interpreta como os mensageiros de Satanás, aquelas pessoas atazanando a vida de apóstolo Paulo dia e noite. O cara, quando estava preso, estava no sinédrio, estava sendo perseguido, e estava aqui, aí abriu o presídio, ele saía, estava lá no navio, aí aquilo preparava aqueles naufrágios para ele morrer, irmão. Aquele negócio tudo, e o homem naquela luta toda, e Deus usando esse homem maravilhoso, que foi um bandidão, né? Vamos dizer, o apóstolo Paulo foi um bandidão. Era um cara que matava a igreja de Cristo, estava lá dentro da sociedade secreta, ajudou a apedrejar Estevão, e estava junto com o sacerdote lá nos templos, recebia autorização para ir matar os crentes, assim que ele foi lá para Damasco. E Deus pegou ele lá, ó, e arrebentou com aqueles povos que estavam lá, né? Ele chegou para ele e falou, ó, cara, e só a palavra de Deus pôde
livrar apóstolo Paulo de todas as lutas que ele teve. Olha que interessante, que bonito. Continuando o raciocínio. Como é que a gente deve se humilhar? As pessoas do mundo. Você deve se humilhar. Não, irmão. Olha aqui. Aos anciãos. Claro, você vai se humilhar diante de quem? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Isso aqui é muito lindo. É muito lindo isso daqui. Vou botar uma outra cor aqui para chamar a atenção. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Agora você vai se humilhar embaixo da mão de um falso profeta, que está lá dentro da sociedade secreta que matou Jesus, que matou o apóstolo Paulo, que matou Pedro, que matou Estevão, que estão paganizando, destruindo o seu... Você vai se... O que vai acontecer se você se submeter, se humilhar a esses homens? Eu tenho que me humilhar. Irmão, mas ele está dizendo aqui, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele exalte. Eu não cheguei a dizer para os irmãos um dia que eu achei que tivesse dado tudo errado na minha vida, que eu tinha planejado viver aquela vida toda direitinho com a minha família, meus filhos, estudar, trabalhar e não sei o que, e de repente a minha vida dá uma reviravolta muito maior. Mas foi pela vontade de Deus, porque eu estava humilhado embaixo da potente mão dele, e ele fez essa obra aí que vocês conhecem aí, que está atingindo o Brasil e o mundo. Todas essas revelações, por exemplo, o número de pastores maçons, ninguém sabia que existia pastores maçons. O Saad aqui na minha casa me entregou aquela lista para mim, e nós começamos a mostrar como essas pessoas estão envolvidas com a sociedade que matou Jesus. Como é que pode estar um servo de Deus junto? Dos dois lados do inimigo? Então, o que nós temos que fazer nessa luta toda? Nos humilhar diante da potente mão dele, que ele vai nos exaltar a seu tempo. O tempo de Deus está chegando agora. A ira de Deus para essas outras pessoas que receberam a Satanás como Deus dele, né? Agora, nós vamos estar nos humilhando debaixo da potente mão de Deus e lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, lembre o contexto que nós estamos estudando aqui. Jesus tinha subido ao céu, o povo estava todo triste ali, mataram o nosso Jesus, ele sofreu, aí felizmente ao terceiro dia ele ressuscitou, depois de 40 dias ele sobe ao céu. Olha como que o Espírito Santo estava orientando esse povo que tinha perdido, vamos dizer, entre aspas ali, Jesus naquele momento. O povo estava todo triste e com ameaça. Olha, nós vamos continuar matando os cristãos, como está aqui no livro que nós traduzimos, Desvendando as Trevas. Nós matamos Jesus, mas nós vamos perseguir a Igreja de Cristo enquanto ela existir. E essa sociedade foi refundada em 1717 com o nome de maçonaria e agindo da mesma forma. O que nós temos que fazer? O mesmo que os discípulos de Jesus fizeram lá na época. Ele e mais 11 estavam pregando, cuidando do rebanho de Deus. Ele dizendo assim, lançando sobre ele, quer dizer, o nosso Deus, esse que nós nos humilhamos diante da potente mão dele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele diz, não, eu estou preocupado com a vida do meu filho. Não, eu quero lançar sobre Deus a minha preocupação com o meu marido. Não, eu quero lançar sobre essa potente mão de Deus a minha preocupação com o meu emprego, com o meu trabalho, com a minha saúde. Não, irmão, ele diz aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha que eu sou médico e sei que existem os ansiolíticos, tranquilizantes maiores e menores, para determinadas situações que a pessoa extrapola, os problemas são tão maiores do que a capacidade da pessoa controlar o seu próprio corpo, que a pessoa não consegue controlar, que a pessoa agride com a sua ansiedade a si próprio.
a insônia, um infarto do miocárdio, uma gastrite e uma série de vários outros problemas. Qual o melhor remédio? Lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele aqui, ó. Ele tem cuidado de vós. Ele aqui, ó. Tá? Ele. Então, obviamente, Lucas era médico, né? E ele pregava o evangelho de Jesus, mas ele medicava também. Se o irmão estiver muito ansioso, vai tomar o seu remédio, que o médico passou, mas você vai saber que a sua cura total dessa ansiedade, ela vem quando você lançar toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tenho passado por momentos assim muito difíceis de decisões na minha vida. E eu creio que o Senhor sempre me sustentou e vai me sustentar. Porque dele é o céu, a terra, a plenitude, nele há e o que nele habita, eu sou dele. Então, se eu for me preocupar para onde eu for, o que vai fazer, o que vai acontecer comigo, eu tenho que arregaçar as mangas e cair no trabalho, tenho que estudar, tenho que fazer a coisa aqui. Mas se eu conseguir lançar toda a minha ansiedade sobre Deus, porque Ele tem cuidado de mim, então a vida passa a ser mais tranquila para nós. Olha, isso é o conselho de um pescador, de um homem cheio do Espírito Santo, orientando a igreja, vamos dizer assim, que ficou órfã. Jesus subiu, aquele Deus maravilhoso dessa igreja, vai, e a igreja fica assim. Aí ele diz, não, vou deixar convosco o Espírito Santo, não vos deixarei órfãos. O próprio Jesus fala. E olha aqui, como o Espírito Santo falando com ele para nós hoje, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele brama como leão, mas não diz que ele é o leão da tribo de Judá. É isso que as pessoas entendam. Ele brama como leão, mas não é leão. Ele parece com cordeiro, mas não é cordeiro, é bode. Porque ele está buscando a quem possa tragar. Olha, você vê, logo depois de Jesus subir aos céus. Olha a advertência. Como ele deixa para a igreja de Cristo. Olha que advertência. Sede sóbrios, vigiai, irmão. Ah, vou confiar no Silas, no Bispo Macedo, que eles vão me levar para o céu. Vou confiar no Billy Graham, vou confiar lá no fulano, no outro, vou confiar no Pedrosa. Irmão, confiar no Senhor Deus, em Jesus Cristo. E o Espírito Santo que vai te convencer de todo erro, de todo pecado, irmão. Não tem homem que pode fazer isso, conhecer os seus sentimentos e poder receber toda a sua ansiedade e cuidar de você. Só tem um, que é Jesus. Então nós temos que ser sábios, ser cautelosos, vamos vigiar, porque o diabo não está para brincadeira, não. Jesus veio para fazer o quê? Que ninguém faz, desfazer as obras do diabo. O único lugar, irmão, você vê em todo lugar que a gente bate de frente contra o diabo, as obras dele, é aqui. Está todo mundo deixando o diabo agir da forma que quiser, irmão. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, cuidar das ovelhas de Cristo, mas para desfazer, botar o ventilador na farofa dele. Ele é o único adversário que nós temos. Então, para a gente fazer esse trabalho que nós estamos fazendo aqui há 20 anos, assim, diretamente, irmão, nós temos que ser muito sóbrios. Nós temos que estar vigiando. Irmão. Olha quanto eu tenho que vigiar comigo, com a minha família, meus filhos, meus parentes, meus pacientes, com as minhas coisas. Em tudo eu tenho que vigiar. Principalmente vigiar como olho aberto, em oração.
Oração a quem? A esse Deus que tem cuidado de nós. Então, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, não está de brincadeira, não. Ele anda ao seu derredor. Ele está ali, ó, como se fosse um leão, te olhando todo dia, todo o tempo ali, querendo vos tragar. E ele diz, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Olha que coisa linda. Apóstolo Pedro, pescador, falou, olha, você está achando que esses problemas, essas aflições só estão acontecendo com você? Acontece com todos os seus irmãos do mundo inteiro. Elas se cumprem, essas mesmas aflições, elas se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, aqui todo o interior do Brasil, o estado, mas também Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em todos os continentes do mundo. Olha que orientação. Vamos recordar só aqui rapidinho para a gente partir para o encerramento. Ele diz aqui, falando para os anciãos, né, os deveres de humildade e vigilância. Testemunha das aflições de Cristo, participando da glória que se há de revelar. Então nós sofremos por causa do nome de Cristo, mas nós também seremos glorificados quando Ele será vir aqui. Então nós temos que fazer aqui, pregar o Evangelho, apacentar o rebanho de Deus. Vamos apacentar esse rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nós não fazemos a obra de Deus por obrigação, por dinheiro, é por amor. Nós estamos todos aqui nesse momento agora, ninguém está pagando para vocês nos assistirem, e nem eu estou pagando para vocês me assistirem, nem vocês estão pagando para eu assistir a vocês. Por amor. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Isso é herança de Deus, não é do Pedrosa. O evangelho que eu prego não é do Pedrosa, não é herança minha, do meu pai, do meu avô. Isso é herança de Deus. O evangelho que nós pregamos não é de homem nenhum. Por que agora nós vamos ficar seguindo os homens, gente? Idolatrando homens? Vai na Igreja Universal, fala alguma coisa da Bíblia, Deus falou para não fazer a Arca da Aliança. Mas o Bispo Macedo mandou fazer, está todo mundo fazendo o que o Bispo Macedo mandou. Pelo amor de Deus, irmão. A herança é de Deus. É herança de Deus. Não é do Bispo Macedo, do Silas Malafaia, do Pedrosa, do João, do Antônio, do Manuel, da Maria. Herança de Deus. Então, aí ele fala todas essas coisas para os jovens. Olha, de novo, revesti-vos de humildade. Tá? Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. E quando ele nos dá a graça dele, é suficiente. Nós temos que humilhar, como? Debaixo da potente mão de Deus. Que a seu tempo vos exalte. Lançando toda a nossa dificuldade, a nossa ansiedade sobre ele, porque é ele que tem cuidado de nós. Ele está lá em Atos 17, 23, ele diz aqui, eu não sou servido pela mão dos homens, mas eu que dou a vocês a respiração, eu dou a vida e eu dou todas as coisas para vocês. É Jesus que nos dá. E as pessoas, não, mas eu estou dando dízimo para Jesus, eu estou dando isso para... Meu irmão, nós não damos nada para ele, é ele que nos dá todas as coisas. Não vamos inverter a situação, não. Satanás está tentando inverter. Quem é poderoso é o nosso Senhor, ele que nos dá todas as coisas, porque ele tem cuidado de nós. Então vamos ser sóbrios, vigiar, porque o diabo, o vosso adversário, está aqui no mundo. Anda em derredor, bramando e buscando a quem possa tragar. Mas vamos lembrar que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Satanás está ao derredor. É uma roda assim, bem mais distante de você. Agora, quem está bem pertinho de você, acampado ao seu redor, não é derredor, ao seu redor, é Jesus Cristo, o anjo do Senhor. E Satanás está ali, só esperando uma brecha para ele entrar. Tá bom? Então, ao qual resisti firmes na fé.
nas férias. Se a gente não ora, se a gente não lê a palavra de Deus, se a gente não busca, a gente... Como é que fica, irmão? Nós temos que resistir na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos do mundo. E aqui ele se despede desse povo, né? Lá depois desse tempo de Pentecoste, e ele fala assim: o Deus de toda graça, que é como se fosse uma oração, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Está vendo? Testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, da qual estáis firmes. Você vê a preocupação deles assim, tão recente, do povo não se desviar dos ensinos de Jesus, né? A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meus filhos Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz seja com todos vós, que estáis em Cristo Jesus. Paz seja com todos vós, que estáis em Cristo Jesus. Como é que você pode ter paz se não estiver em Cristo Jesus? Por isso nós vamos viver 3 anos, o mundo aqui, o governo mundial do anticristo vai viver. Ele vai prometer 7 anos de falsa paz, mas só vai cumprir 3,5 de falsa paz. E de repente, repentinamente, virá grande destruição. Então, para a gente ter paz mesmo com todos vós que estáis em Jesus Cristo. Não adianta, que o diabo não deixa ninguém estar em paz. E nós sabemos que toda essa observação que apóstolo Pedro fez desde os primeiros capítulos que nós estamos vendo. Quer ver? Interessante a gente sempre imaginar. Isso foi logo depois, o povo estava sofrido, triste. Quando eles conheceram o verdadeiro evangelho, eles nem sabiam que Jesus ia morrer e ressuscitar. Quando eles viram que tudo isso aconteceu e Jesus ressuscitou, estava junto com eles, falou: ninguém sai de Jerusalém nesses 40 dias. Jesus só instruindo o povo ali, instruindo, e principalmente para receber o Espírito Santo. Porque senão eles não iam entender o que estava acontecendo com ele. Jesus estava, vamos dizer assim, instruindo as pessoas para receber o substituto deles. Eu estou usando entre aspas aqui. Porque ele estava aqui em carne, mas ele ia deixar em espírito, como ele era espírito também, para as pessoas. Como que eles iam entender isso? Não, mas o Espírito Santo tinha que estar em carne, como Jesus estava aqui. Mas aí ele mostrou que ele desceu sobre todas as pessoas, que ele estaria dentro das pessoas, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então esse negócio que Jesus foi para o céu e nos abandonou aqui, não existe isso. Deus Pai, Filho e Espírito Santo está aqui conosco. Ele não está na forma física, mas na forma espiritual. Então aquele cuidado de Pedro, você vê como que ele escreveu isso tudo com muito carinho, com muito amor, a forma da gente se humilhar diante de Deus, da gente buscar a segurança e ter cuidado com o nosso adversário, que está aí ao nosso derredor tentando nos destruir. E hoje nós vemos quantas pessoas têm preocupação de nos trazer a verdade. Quantas pessoas têm preocupação de nos trazer a verdade? Quantos desses foram para a televisão e pregam Apocalipse, pregam a Daniel? Só pregam prosperidade, dinheiro e não sei o que, você vai ficar rico, marcha para Jesus, só isso. Te pregam estabilidade aqui neste mundo, nessa terra. A igreja de Laodiceia, essa 7ª e última igreja de Laodiceia, que está assim, ó. Agora a igreja de Filadélfia
E Jesus disse, eu amo essa igreja de Filadélfia. Ela tem 3 características. A igreja fraca, é a igreja que não nega Jesus e não nega a palavra. 3 coisinhas simples, irmão, para a gente decorar e cumprir. Sabermos que nós somos a igreja fraca, que dependemos da graça de Deus, Ele que é forte. Nós não temos quem negar Jesus, é o anticristo. Aí você já foi para o lado do inimigo, você negou a Jesus, acabou. Negou a palavra dele, acabou. Então, por isso, nós temos que lançar todas as nossas ansiedades, as nossas angústias sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Imagina a dificuldade para Pedro ensinar isso para aquele povo, vamos dizer, entre aspas, que tinha perdido Jesus. Ele tinha morrido. Aí ele ressuscitou, e 40 dias depois ele sobe ao céu. E ele com todo esse carinho. E hoje, irmão, como nós temos essa mesma mensagem que Pedro levou para aquele pessoal que estava sentindo saudade de Jesus. E hoje nós estamos um povo sentindo saudade da palavra de Deus. Estamos sentindo saudade de crente. Estamos sentindo saudade de pastores. Nós estamos sentindo saudade da igreja de Cristo. Nós estamos praticamente jogados entre as obras do anticristo e a obra do falso profeta. Então nós perdidos no meio disso tudo. E não há pastor que nos pastoreie. Por isso Deus disse em Ezequiel 34, os meus pastores, eles só gostam de pastorear a si próprios, as ovelhas gordas. Mas não se preocupem, porque naquele tempo, eu mesmo irei pastorear as minhas igrejas. Então, ai de nós se não fosse o Espírito Santo, que está dentro de nossas vidas, para nos dar força. Todo dia nós encontramos coisas ruins neste mundo. Aí Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Marcos 13:13, vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Aí a gente vê o Pedro há 2000 anos, falando a mesma mensagem tão atual para nós hoje. Aí me faz lembrar daquele hino também bonito, né, que diz assim, da linda pátria estou tão longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudades, quando será que vou? Quando será que vou? Eu tenho de Jesus saudade. Eu tenho saudade da igreja de Cristo. Eu tenho saudade de crente. Eu tenho saudade de pastores. Onde está a igreja de Cristo hoje? Dentro das sociedades secretas que mataram Jesus. Traindo esse Jesus. E o povo aceita isso. Mas aqui nós não. Nós batemos em si contra tudo isso. Como é que eu posso chegar a Jesus? Eu vim aqui para o céu para morar contigo, mas eu vivi a vida inteira lá com aqueles caras que te mataram lá. Mataram os seus discípulos, os seus apóstolos, e 2000 anos lá perseguindo e matando. Aquele tal pessoal da maçonaria, do Silas Malafaia, do Bispo Macedo, do Guilherme Cunha, do Manuel Ferreira, do Billy Graham, aquele pessoal estava tudo junto com eles, agora eu quero morar aqui no céu contigo. Você acha, pelo que está na palavra de Deus, esses que não sofreram, como nós ouvimos agora, o Espírito Santo usar Pedro e dizer, olha, vocês que padeceram com as aflições de Cristo, vocês é que vão participar da glória que há de ser revelada. Irmão, a glória desses homens é aqui, nesse mundo. A glória desses homens é nesse mundo. A causa de não sermos consumidos aqui, irmão, é a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, Satanás chegaria aqui, o anticristo já nos devorava completamente. Então é esse evangelho de Jesus que nós temos que pregar.
no evangelho de Graham, de Bispo Macedo, de Silas Malafaia. Não, porque esse aqui, eles criam lá o evangelho dos Mormons, porque o cara pode ter tantas mulheres quanto quiser. No início eles criaram os pretos, não podiam pertencer, porque era uma sociedade extremamente maçônica, os Mormons. No início, nem preto eles aceitavam, era uma maçonaria mesmo daquelas classes. Aí vem o evangelho lá dos testemunhos de Jeová, que você, se tomar sangue, você não vai... Aí os caras vão adaptando. Aí vem o outro evangelho lá, e se você não guardar o domingo, o outro evangelho, se você não guardar o sábado, aí vem o evangelho, se você não fizer isso, o evangelho dos homens. E a gente perdendo tempo em seguir, pegar a revistinha deles, ler. O que nós temos a seguir, é isso que nós vemos aqui, é Pedro. Aquela oração que o Espírito Santo usou Pedro e fez para aquele povo há 2000 anos, é válida para nós hoje. Aquele mesmo Espírito Santo que usou Pedro para falar, usou essa noite aqui para falar para nós. Aquelas mesmas palavras. Graças a Deus que elas foram escritas e chegaram até nós. Porque Jesus enfrentou Satanás no deserto com o quê? Com a palavra. Está escrito. Satanás, Senhor, se você me prostrar, me adorares, não sei o que, Jesus, deixa de conversa fiada, Satanás. Está escrito aqui, só o Senhor Deus prestará culto, só eles adorará. Jesus, se você transformar essa pedra em pão, Jesus, Satanás, deixa de conversa fiada, está aqui na palavra, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus enfrentou Satanás. Não foi dizendo assim, eu sou amigo lá do Pôncio Pilatos, viu, Satanás? Cuidado comigo, eu sou amigo do governador lá. Eu sou amigo lá do sacerdote, Satanás. Ele enfrentou Satanás com a palavra. Com isso que nós lemos aqui agora. Não foi dizendo, você cuidado que eu sou do partido político tal lá, meu poder lá é bravo. Você cuidado comigo que eu sou lá, eu faço parte daquela sociedade secreta lá que mata um montão de gente. Você cuidado, são perigosos. Com a palavra. Nós temos que enfrentar Satanás com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que apóstolo Paulo, esse ex-maçom, ele diz, tudo aquilo que eu aprendi era esterco. Não serve para nada. Filipenses 3:8. Eu tinha esquecido esse versículo, localizei na Bíblia e lembrei. Quando ele voltou para Jesus, que ele se converteu com Jesus em segundos, Jesus falou para ele assim, olha, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aquela luz, todos viram e caíram, inclusive o apóstolo Paulo que estavam com ele. Mas o único que ouviu a voz foi ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O cara nunca tinha conhecido Jesus. Ele tinha matado o servo de Jesus, aquele negócio que ele falou. Mas quando Jesus falou com ele em segundos, ele falou imediatamente, não questionou nada. Quem é? Você é Jesus? Aquele que nós matamos, seus discípulos, sua igreja? Ou esse que a gente fala? Me identifica, quem é o Senhor? Qual o seu CPF? Onde que o senhor mora? Quem está falando comigo? Irmão, é irreconhecível. Deus se mostrou para ele ali como uma luz. Ele ficou cego em contemplar a formosura de Deus. Em segundo, ele não questionou nada, falou, aquilo que eu quero que você que está nos ouvindo hoje, diga para Jesus, se hoje a luz dele brilhou na sua vida, você diz para ele, Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Se a luz de Jesus, de Deus, brilhou hoje na sua vida, você responde imediatamente para ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Isso é esse apóstolo Paulo que a gente segue, vê a palavra dele, que é a palavra de Deus, o apóstolo Pedro. Então nós temos que estudar sobre a vida de Billy Graham, de Silas Malafaia, Bispo Macedo, Guilherme Cunha, Manuel Ferreira, de Buda, de Mano. Nós temos que seguir, estudar a vida desses homens que continuaram aqui pregando a obra de Deus, e que foram mortos, assassinados nas suas aflições, e tentaram várias vezes matá-los, prendê-los, tudo injustamente.
Imagina quando ele disse, olha, tudo isso que eu aprendi com esse maior sábio aqui da terra, lá entre os judeus daquelas sinagogas, os fariseus, saduceus, vou fazer um estudo, já tem quase tudo pronto sobre Gamaliel. Era, vamos dizer, uma espécie de grão-mestre da época. Aí ele, quando conhece Jesus, ele diz, agora eu sei que tudo isso que eu aprendi é esterco. Porque agora eu tenho que abandonar tudo isso. Ele não continua no esterco. Agora eu tenho que abandonar tudo isso. Porque eu quero buscar a Jesus. E ele disse, agora eu sou o sábio arquiteto. Porque a maçonaria usa esse título até hoje, grande arquiteto do universo. Ele falou, hoje eu sou o sábio arquiteto. Ele era um arquiteto ignorante do diabo. Ele não tinha um princípio da sabedoria que era o temor a Deus. Ele falou, hoje eu tenho um temor a Deus. Eu sou o sábio arquiteto. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E pergunta na maçonaria se Jesus é Deus. Não, Jesus é um dos grandes mestres, como Buda, Maomé, Confúcio, não sei o que, Antônio, João, Maria, mas não é Deus e nem Filho de Deus, o mesmo que a Sociedade Rosa Cruz prega também. Então aqui nós levamos as informações da palavra de Deus. O anticristo é um bode, sim. Esse bode da maçonaria, identificamos, está aqui. Apocalipse 13, 11. Tem 2 chifres, que é os 2 poderes. Maçonaria inglesa e francesa. Parece com um cordeiro, mas é bode, fala como dragão, fala como Satanás. E emerge da terra, do barro. Nós estamos vivendo já os períodos dos 10 dedos de barro e ferro. Ninguém até hoje falou sobre isso. O ferro é a continuação do Império Romano. Isso é fácil de identificar, que continua no pé. Que eram as pernas do Império Romano de ferro. Continua, que foi reabilitado esse Império Romano. Está dominando aí sobre todas as religiões. E o barro, que emerge da terra, essa outra besta. Tem 2 poderes grandes no mundo hoje, do anticristo e do falso profeta. Do barro e o ferro. Quem é o barro? Sociedade secreta. O bode Bafomete, maçonaria, sociedade secreta, Illuminati, todo sistema secreto. Por isso que o anticristo não se manifestou, ele está em secreto. O mundo jaz no maligno, ele está agindo. O mistério da injustiça está no nosso meio, continua agindo, mas ele não se manifestou porque o Espírito Santo está aqui. Não pode ter 2 reis aqui na terra. Então, quando o Espírito Santo subir, aí ele se manifesta, porque ele é o perdedor. Aí vai se manifestar por 7 anos, porque Deus consentiu esse tempinho para ele arrebentar com os que estão seguindo ele. Porque eles preferiram, igual Deus deixou em Ezequiel 7, o povo judeu quer adorar o Deus Sol. Ele disse, 2.600 anos, eu falei para vocês não adorar essas imagens do Deus Sol. Deus pregou. Os judeus quiseram? Está lá o holocausto. Foi Deus que escolheu aquilo lá, ou foram os judeus que escolheram? Judeus que escolheram. Não foi Deus que é ruim, não. Deus sempre foi... O povo tem até inveja. Os judeus, os árabes, os alemães, ou tanto qualquer outro povo, o brasileiro, de tanto amor e carinho que Deus deu pelo povo judeu. Mas eles preferiram quem? Baal, o Deus Sol. Aí Deus disse, olha, eu vou colocar os teus ossos diante dos teus ídolos, diante das imagens do Deus Sol, para que todos saibam que eu sou o Senhor. Irmão, já há 80 anos quase, os judeus não aprenderam ainda com o holocausto. Que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Deus verdadeiro. Eles vão pagar para ver agora na grande tribulação. 2/3 deles vão ser decapitados. Pelo próprio povo deles. Por esse bode Bafomete aqui, que eles adoram. O Deus que emerge da terra. Está lá em Apocalipse 13, da sociedade secreta. Dos falsos judeus, aqueles que se dizem judeus e não são. Que são da sinagoga de Satanás. Porque o judeu verdadeiro, ele é povo de Deus. São esses da sinagoga de Satanás, Apocalipse 2:9,
Apocalipse 3:9. Esses que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás e mentem. Pergunta o maçom o que ele primeiro aprende dentro da maçonaria. Mentira. E Apocalipse 13:11. E vi emergir da terra a segunda besta da terra. Ela tem 2 chifres, parece com um cordeiro, mas é um bode, e fala como o dragão Satanás. Ninguém identificou isso. Fomos nós aqui que identificamos, irmão. Porque nós conhecíamos maçonaria, conhecíamos o Deus da maçonaria. Então fica fácil você interpretar o que está na palavra de Deus. Aí você pega Daniel 11:37. O anticristo não prestará culto aos deuses de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, nem terá afeições à mulher. Olha aqui, os 2 peitões dele. E Jesus disse, acho que é Lucas 11:25-35. Lucas 11:25-35. E será esses tempos que antecedem a vinda de Cristo, como nos tempos de Ló, sodomia. Sodomia. Irmãos, vocês se lembram? Hoje eu estava conversando sobre isso com a minha esposa. Toda hora eu estou pregando o evangelho para ela, falando. Qualquer lugar, no carro, na rua. Se lembra o que aconteceu com Jó? Ou com Ló? O negócio estava tão grande, tinha tantos homossexuais lá, tanta sodomia, que as filhas de Ló o embebedaram para ter relações com ele. Aí nós estávamos conversando aqui com a minha esposa. Como é que as nossas filhas, será no tempo delas casadas, vão encontrar algum varão, algum servo de Deus? Ou vai ser tudo homossexual? É realidade, irmão. É porque as pessoas, talvez vocês vivem num mundo isolado de vocês, vocês não sabem o mundo que a gente vive e assiste e faz algumas coisas. Eu falo aqui da medicina, irmão, o que está acontecendo. Jesus disse que esses tempos seriam como nos tempos de Ló. Ele falou também seria como nos tempos de Noé. Pregou 120 anos construindo a arca. E só converteram com ele a esposa, os 3 filhos e 3 noras. Não se fala de Noé, do avô de Noé, da avó de Noé, do cunhado de Noé, dos sobrinhos de Noé, dos tios de Noé, das outras pessoas da família dele. Da família deles, irmãos. 8 pessoas só com Noé. E Jesus disse que seria agora. Então tudo que você vê isso aí, irmão, que se diz igreja de Cristo, não é igreja de Cristo. Não é igreja de Cristo. Porque eu falo na autoridade da palavra de Deus. Aí como as pessoas começaram a entender isso que eu falava, que você vai ver a ligação deles com a sociedade secreta do rei Herodes Agripa, que foi refundado com o nome maçonaria, a mesma sociedade que matou Jesus, os discípulos e o apóstolo, que eu mostro aqui sempre. E está ela aqui, ó, no topo, deixa eu botar a luz para cá, ó, está ela aqui, ó, no topo, aqui, ó, da maçonaria, da hierarquia maçônica. Estão vendo aqui, ó, os 9 judeus desconhecidos continuam no topo da maçonaria. Os 9 desconhecidos, mais os 7, mais o anticristo, esse 17, um desses 17, a qualquer momento, se manifestam como anticristo. Está aqui. O que falta esclarecer mais? Só falta Jesus arrebatar a igreja. Quando Jesus arrebatar a igreja, um desses 17 diz, ó, eu que vou mandar agora. Pode ser um desses que talvez esteja lá dentro. O maçom Obama, o Bin Laden, que pode estar vivo, que vão dizer que ele morreu, e que jogou, ninguém viu ele jogando no mar, só falaram. Pode ser que ele diga, não, aí ressuscita o Bin Laden e está vivo. Vocês já pensaram nessa possibilidade que eu estou falando? Que o anticristo, ele é o 6º, aí eu venho o 7º, aí que o 6º também é o 8º, e dizer, olha, o Bin Laden está ele que vai. Pode ser, tudo isso é possível, irmão. Todas as pessoas ligadas à sociedade secreta, o Bush, o Bill Clinton, tudo isso ligado à maçonaria. Você não vê aquele sepultamento dos Illuminati? Eles fazendo o sinal do bode, irmão. O bode sempre mostra, aqui é o focinho, tá vendo? A boca dele. É aqui os 2 chifres, a mão chifrada. Todos eles, batistas, crentes batistas, os cantores evangélicos aqui no Brasil, todos, e com a arca na mão, irmão.
dizendo, Jesus não veio, Jesus não é o Messias. E Deus proíbe em Jeremias 3,16 fazer outra arca, adorar a arca, porque isso agora vai ser usado pelo anticristo. É um documento vencido que serviu para Deus, agora Satanás vai lá, refaz a arca e diz, eu que sou o verdadeiro Messias. Ele é um enganador, é um imitador, tudo de Jesus. Ele imita. Agora vai pegar a arca como se fosse dele, vai pegar o templo como se fosse dele. E é isso que nós temos pregado, mostrado todos os dias. Então, tudo isso que você vê aí não é a igreja de Cristo. Não é a igreja de Cristo. É a igreja paganizada de Laodiceia, que Deus vomita, e nós vomitamos essa igreja aqui toda noite. Que desde 29, dia 29 de março de 1994, a maçonaria exigiu que todas as religiões evangélicas fossem lá em Roma e fizessem um acordo com o Papa. Está aqui. E eles foram. Todas as igrejas evangélicas. Quem manda nessas igrejas evangélicas aí? Domina as religiões. É a maçonaria. Esse bode aqui. Ó, ele que manda. Essa aqui é a igreja paganizada que monta no falso profeta, não é? A igreja paganizada que monta na besta o falso profeta. E quem determina isso é a segunda besta, o anticristo. Tá? Apocalipse 13, que eu prego há 20 anos. Todo dia eu falo de Apocalipse 13. Que ele exige que todos adorem a primeira besta. Aqui, ó. O anticristo, o Deus da maçonaria, exige que todos adorem a primeira besta, lá do Vaticano. Aqui, ó. Tudo concretizado, irmão. Tudo profetizado, já cumprido. Essa mesma sociedade que mataram Jesus está aqui, ó. Está esperando o tempo para reunir. Como é que a gente pode? Se não tem um artigo. Irmão, quando escreveram esse livro aqui, traduziram em 1897, traduziram para o árabe e para o turco, tentaram matar o presidente do Brasil que mandou traduzir esse livro, Dissipando as Trevas, que mostra que o Joseph Smith, o último herdeiro dos 9 judeus desconhecidos, juntou com 2 pastores, entre aspas, falsos profetas presbiterianos, James Antes e John Desarguilis, refundaram essa sociedade aqui em 1717 com o nome maçonaria, no mesmo dia, 24 de junho. Porque 10 anos depois que eles mataram Jesus, eles resolveram se organizar numa sociedade secreta chamada Força Misteriosa, no dia 24 de junho do ano 43. Mataram Jesus aos 33 anos e no ano 43 organizaram essa desgraça, que foi reorganizada em 1717 com o nome maçonaria. Está aqui, o livro eu traduzi, estão distribuindo aí de graça. E está na internet para os irmãos abaixarem. Isso é um documento. Isso é um documento. Aqui o presidente Prudente Moraes vê o cara para dar 3 facadas nele, aqui no Rio de Janeiro, no dia 5 de novembro de 1897, às 13 horas e 5 minutos, aqui na Baía da Guanabara, onde eu moro. Ele veio para dar 3 facadas, um soldado nele. Aí o marechal de guerra dele, o Carlos Bittencourt, se atirou na frente dele, levou as 3 facadas e morreu instantaneamente. E eles quiseram lixar o cara, o presidente Prudente de Moraes. Não faça mal a ele, porque ele não nos pertence, ele é da justiça. Você vê que presidente íntegro, cara. Só porque traduziu, irmão. Agora os irmãos não têm ideia do que eu tenho passado, mas estou firme no Senhor, confiando no poder dele. Isso é um documento para libertar maçons, católicos, batistas, presbiterianos do inferno. Isso é para mostrar a verdade. Para o pessoal da Rosa Cruz não vão para o inferno, para que os maçons não vão para o inferno. Isso é informação que nós distribuímos. Nós não obrigamos ninguém a aceitar Jesus, como nós lemos agora que Pedro nos ensinou. Não por força, mas espontaneamente, por amor. Esse é o material que nós fizemos. E muito menos por valor. Nós não vendemos.
Então vamos prestar atenção, irmão. Nesses dias que nós concluímos o primeiro estudo dos 5 capítulos de Apóstolo Paulo, de Apóstolo Pedro. Foram 6 programas que nós fizemos, estudando os 5 capítulos da carta de 1 Pedro. Vocês imaginem o Espírito Santo falando isso para a igreja que se tinha saudade de Jesus, que tinha visto Jesus morrer e ressuscitar, e 40 dias depois viu Jesus ir ao céu, e eles se sentiram sozinhos, como nós estamos hoje nos sentindo sozinhos. Então o Espírito Santo usa esse homem de Deus, esse Pedro, esse pescador, e diz assim: olha, eu vou fazer essa mensagem aqui para vocês e para o povo lá em 2013, quando sentir saudade da igreja de Cristo, a igreja verdadeira. Quando a igreja sentir saudade de pastor de verdade. Quando a igreja sentir saudade da linda pátria. Da linda pátria estou tão longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudades. Quando será que vou? Hoje, dia 20 de maio de 2013. Quando será que eu vou, irmão? Será que hoje ainda? Não, hoje já é amanhã, já é 20, né? Será que é o dia 21, 22, né? Em junho, julho? Será que é 2013? Quando será que eu vou? Mas só tenho, eu não sei o dia que eu vou. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu tenho saudade da linda pátria. Eu tenho saudade da linda pátria. Triste estou, porque eu tenho saudade da linda pátria, de estar com Jesus, meu Senhor. E quando Pedro pregou essa mensagem, aquele povo ali estava com saudade de Jesus. Aquele povo tinha visto Jesus ser assassinado, ressuscitado, e 40 dias depois ele sumiu. A missão difícil que Pedro teve de mostrar, olha, mas ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo, que vocês vão ser batizados, vão receber agora esse Espírito Santo, essa virtude de Deus que há de vir sobre vós. E vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Porque quem vai estar falando dentro de vocês é esse Jesus, é esse Espírito Santo. Então essa mesma mensagem que Pedro deixou para aquele povo que estava com saudade de Jesus, eu sei que ele está deixando para você hoje também. Nós estamos enjoados de falsos profetas, de idolatria, de paganismo, de evangelho barato, falsificado. Nós estamos com saudade, aquela saudade que as pessoas estavam sentindo de Jesus, daquele Deus verdadeiro, e viram ele subir. Mas esse mesmo Espírito Santo disse para cada um de nós: não vos deixarei órfãos, mandarei para vós o Consolador. E ele está aqui conosco, nos falando hoje. Não fique triste, porque como nós temos padecido nessas dores, nessas aflições, nós em breve estaremos participando da glória de Deus, recebendo a coroa que nos é dada. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão, porque antes de vós também foram perseguidos os profetas. E Pedro confirma isso aqui que Jesus falou lá no Sermão da Montanha. Ele falou, porque todas as pessoas, irmãos que nem vocês, por toda parte do mundo, estão sofrendo por causa desse evangelho que é pregado.
Então, gostaria de encerrar esse momento, irmão. Não sei se algum irmão, Deus tocou alguma coisa que o irmão queira falar, acrescentar esse estudo, essa palavra. Irmão, fica à vontade agora. Doutor Pedrosa, dias difíceis que nós estamos vivendo. Tá me ouvindo? Sim. São dias difíceis que nós estamos vivendo, mas, graças a Deus, como o senhor falou aí agora há pouco, se não fosse o Consolador, né, que nós não suportaríamos todas essas aflições que está nos, assim, rondando, nos cercando, né? E nós temos que verdadeiramente estar orando um pelos outros para que essa cerca que fica ao nosso redor, que ela não venha a ser invadida pelo o diabo que está ao nosso derredor, né? Isso que nós temos que estar pedindo esse fortalecimento, né? Que o anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus, que está ao nosso redor, fortaleça essa cerca para que ela não venha a ser invadida pelos dardos inflamados do maligno. Eu faço muito esse tipo de oração aqui em casa e tem sido uma bênção. Irmão, eu gostaria de comentar, mas depois em off, pode ser? Nós estamos no ar ainda, mas depois a gente sair daqui, a gente fala. Está aqui conosco vários irmãos, né, irmãs, temos um grupo aqui grande que estava nos acompanhando aqui também pelo YouTube, pelo nosso portal Sinceros e pelo Google+. E esse estudo fica sempre gravado lá no YouTube, né, automaticamente, se os irmãos quiserem acessar. Mas aqui, irmão, nós vamos sempre ter essa palavra franca, essa palavra sincera, dos crentes sinceros, doa quem doer. A palavra de Deus nós não tiramos nem acrescentamos nem o i, doa quem doer. Quem não quiser ouvir coisas que edificam, se você é soberbo, arrogante, você vai ouvir aqui, ó, tem que ser humilde, senão não tem a graça de Deus. Vai quebrar a cara mesmo, bem feito. Quer? Então vai. O povo judeu, Deus não avisou, 2.600 anos, lá em Ezequiel 7, olha, não vão adorar se Deus Sol, não adore o Deus Sol. Deus avisando, todos os dias, 2.600 anos. O que serve está lá, ó. Foi maldade de Deus? Não, eles que escolheram aquilo. Aí depois que o Deus Sol arrebentou com eles, esse Deus da maçonaria, esse bode Bafomete, os ossos, quem não viram os ossos dos judeus para cima e para baixo de trator? Eles procuraram. Deus avisou, está lá em Apocalipse. Essa revelação, irmão, quem achou na Bíblia e divulgou foi mais um trabalho nosso também. Ninguém comentava sobre isso. E Deus falou, vou colocar os vossos ossos diante dos seus ídolos, das imagens do Deus Sol. Sabe para quê? Para que vocês saibam que eu sou o Senhor. O povo judeu está procurando Jesus como Senhor, aqui, ó. Está procurando o bode Bafomete. Vai ter revanche, está lá em Zacarias 10, 11, 12, 13. Deus falando, está vendo, ó, judeus? Na grande tribulação, 600 anos antes de Jesus nascer, ele disse, olha, vocês serão provados, 2/3 deles serão decapitados. Nessa grande tribulação que esse bode Bafomete vai arrebentar com o Deus dos judeus. Eu sempre digo, os judeus engordam e preparam. Quem vai sacrificá-los? Ele alimenta. Os judeus alimentam esse bode que vai arrebentar com eles de novo. Deus disse que 2/3 dos judeus serão decapitados por esse bode aqui. Ele vai exigir quem não adora, ele vai matar. Vão morrer. E 1/3 vai sofrer tanto como se prova a prata e o ouro no fogo. E vão chorar tanto
que eles vão reconhecer que Jesus é o Messias, a quem estes judeus transpassaram. Mas como? Se foram os romanos que fizeram tudo. É igual agora. Está lá Roma, mas quem está por trás de Roma toda é a maçonaria P2. Manda em toda aquela Roma. E exige que todos adorem a besta. Está lá Apocalipse 13, direitinho. A sociedade secreta, desse daqui, ó. E fará com que todos adorem a besta. Ele vai exigir que todos adorem a besta. Mas quando na grande tribulação, ele aí que vai se manifestar, vai dizer, agora a adoração é para mim. Agora não é mais o falso profeta, não. Está todo mundo adorando o falso profeta hoje. Está em manifesto. Todo mundo adorando ele. Quando ele se manifestar, ele vai dizer, agora eu vou exigir que todos me adorem. Quem não me adorar, vai morrer. Aí um terço dos judeus vão descobrir que esse não é o Deus verdadeiro. Aí eles vão sofrer muito na grande tribulação. Aí vem um exército de Deus para lutar no Armagedon, para salvar esse um terço do povo judeu. Um terço. Que são 144 mil. 12 mil de cada uma das 12 tribos de Jacó. Serão salvos ainda, para cumprir a promessa de Deus, que ele disse que deixaria um remanescente dele ainda. Não é? Então, vamos encerrar agora, pedindo aqui a irmã Rúbia, que está aqui conosco, pedindo que ela nos dirija a Deus em oração. Cadê? Cadê a irmã Rúbia? Caiu? Cadê a irmã Rúbia? Estava aqui, caiu. Vamos ver se ela volta. Acabou a bateria dela. Ah, sim, tá bom. Então vamos pedir para fazer a oração de encerramento à irmã Joelma. Irmã Joelma, está nos ouvindo? Sim, estou sim. Irmã, então ore agradecendo a Deus esse trabalho que Ele nos permitiu fazer hoje e que possa tocar na mente e no coração das pessoas da Igreja de Cristo, as quais nós estamos cuidando com muito amor, com muito carinho, com muita sinceridade. Oremos em nome de Jesus com a irmã Joelma. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estivemos aqui diante da Tua presença, Pai, te buscando, aprendendo da Tua palavra, Senhor, para que a cada dia, Senhor, venhamos saber mais de Ti, venhamos conhecer mais de Ti, Pai, para que não sejamos enganados, Senhor. Toma, meu Pai, o Teu servo, Pastor Pedrosa, Pai. Abençoa ele a cada dia da sabedoria, meu Pai. Coloca os Teus anjos guardando este homem, Senhor. Para que a cada dia, meu Pai, que toda cilada que venha ser preparada contra ele, meu Pai, que venha ser quebrado os grilhões, Senhor. Toma, meu Pai, a cada um que assistiu a esse hangout, as pessoas que vão assistir, meu Pai, seja pelo YouTube, Pai, seja por uma gravação, que cada um, meu Pai, venha aprender a Tua palavra e venha, meu Pai, desejar cada dia te conhecer em espírito e em verdade, Senhor. Dá-nos um dia abençoado, Pai, que cada trabalho venha nos servir para cada dia estarmos mais próximos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, agradeço a Deus essa oportunidade de estar aqui com os irmãos e os irmãos que permaneceram ainda até aqui, que já está tarde, né? A irmã Ana Javes, a irmã Joelma, o irmão Lincoln, o irmão Lucas, a nossa surpresa agradável da Mônica Valverde, né? Esperamos tê-los todas as noites por volta de 21 horas, a gente vai abrindo um hangout, vai batendo um papo, vai divulgando, e em torno de 22 horas a gente está entrando no ar, porque dá mais audiência esse horário, irmão. Eu acordo muito cedo também, que eu tenho cirurgia, não posso demorar muito, mas é muito feliz, dá vontade de virar a noite toda aqui com os irmãos. Mas nós vamos estar continuando agora na segunda carta de apóstolo Pedro. Né? A segunda carta, nós vimos os 5 capítulos da primeira carta. E depois nós vamos estudando, voltar lá mais alguns ensinos de apóstolo Paulo, mais algumas cartas. Praticamente a gente aqui lê
a palavra, né? É muito confortante. Você vê que palavra linda o Espírito Santo usou para confortar uma igreja que estava com saudade de Jesus. Se eu deixasse o título dessa mensagem, eu diria assim: a igreja que sente saudade de Jesus. E nós estamos sentindo isso hoje. Nós estamos pedindo: Jesus, volte logo, Jesus. Estamos com saudade do Senhor, está muito difícil. As pessoas estão querendo a proximidade com o anticristo, com o falso profeta. E nós estamos querendo o reencontro com Jesus, né? Nas nuvens. Então, vamos encerrar essa reunião